Olá, irmãos da UD Partenon. Prosseguindo no programa Palestras Curtas, hoje retornamos relembrando uma das parábolas de Jesus que Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. No subitem verdadeira pureza, mãos não lavadas, nós temos de 8 a 10 e é onde nós nos demoraremos mais. No Evangelho de Mateus, lá no capítulo 15, nos itens 10 e 11, nós vamos encontrar palavras de Jesus. Jesus chamou a atenção da multidão que estava ao seu redor e disse-lhes: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca é que o contamina, pois isso procede do coração. Ele estava trazendo essa informação porque os doutores da lei que conheciam, mas não praticavam, eles mantinham, como o mestre bem disse, o seu interior com todas as negatividades possíveis, embora conhecessem a lei divina, porque eles falavam e não faziam. E Jesus nesse momento está nos falando sobre coração, sentido de sentimentos, porque o coração nós sabemos é um músculo oco que bombeia sangue. Ele está nos dizendo exatamente sobre os nossos sentimentos. Então nós vamos entrar em compreensão maior, observando que ele já naquela recuada época falava do uso das palavras. Esse dom divino que nós devemos sempre e somente aproveitar para o bem. Porque os judeus haviam desprezados os verdadeiros mandamentos da lei de Deus e se aferravam muito à prática dos regulamentos dos homens, porque eles não se preocupavam em fazer a sua reforma íntima. Então nós vamos encontrar mais modernamente o Espírito Emmanuel nos dizendo que esse ensinamento do Mestre, ele nos traz uma profunda advertência, porque é indispensável que nós cuidemos dos sentimentos como uma fonte emissora das nossas palavras, para que nós não percamos a harmonia que nós necessitamos para a nossa própria felicidade. Então, o que sai dos sentimentos e da mente pela boca é uma energia viva, é uma energia palpitante e que envolve aquele que emite para o bem ou para o mal, conforme a natureza dessa emissão. Então a explicação desse nosso amigo espiritual é de que nós devemos tentar sempre a alegria semeada por intermédio das palavras saudáveis, construtivas, que crescem e dão bons resultados. O auxílio fraterno vai espalhar benefícios infinitos e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre aqueles ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar aquela fonte que está emitindo.
Por isso o mestre falou: vigiai e orai. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. E é nesse aspecto que o ato de bondade é, sem sombra de dúvidas, força benéfica e que se irradia ao redor daquele que está mobilizando essa energia. Porque existem imponderáveis energias edificantes em torno daquelas pessoas que mantêm viva a chama dos bons pensamentos, iluminando o seu caminho, o caminho alheio, por intermédio dessa conversação sadia que estimula os elementos psíquicos que nós exteriorizamos após pensarmos, após passarmos nos nossos sentimentos. São potências que atuam em nosso nome, então são marcos que nós deixamos na caminhada. São sinais que vão apresentar a nossa identidade. E são fatores ativos que vão agir sob nossa responsabilidade. E é nesse aspecto que eles nos dizem, em um plano muito próximo ou mais longo, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É nesse aspecto que nós precisamos vigiar os pensamentos, porque eles, quando são mergulhados nos nossos sentimentos, eles pegam poder, pegam força, pegam peso específico. E se forem bons pensamentos, onde nós estivermos emitindo, irradiando, eles levarão ânimo. Mas se eles não forem positivos, aonde estiverem sendo irradiados, levarão, muitas vezes, o descrédito, a doença. E é nesse aspecto que o amigo espiritual nos diz: vigiemos as palavras, mas ele está se referindo aos pensamentos, que é a fonte geratriz. Vigiemos os pensamentos porque nós criamos, nós insinuamos, inclinamos, modificamos, podemos renovar ou destruir por dilatação própria e viva da nossa personalidade. Então, pelos nossos pensamentos e pelas nossas palavras, nós somos reconhecidos. E somos amados se forem pensamentos e palavras boas, ou somos odiados se forem pensamentos e palavras inferiores. Então, em todos os dias, em todos os acontecimentos da nossa reencarnação, nós precisamos recordar os ensinamentos do Sublime Galileu, quando ele nos dizia: aquilo tudo que nós irradiamos, porque somos dínamos geradores, irradiamos pensamentos, ininterruptamente nós pensamos, e isso vai se irradiar por uma lei natural, e tudo isso vai ser mergulhado no sentimento. E como isso vai passar pela nossa identificação íntima, é o que vai, com certeza, nos contaminar. Porque o mestre estava falando, porque naquele dia os doutores da lei disseram: os discípulos de Jesus não seguem as leis, eles não lavam a mão para comer. E o mestre então traz essa frase de impacto que perpassam os milênios e são atualíssimas. Tanto que ele vai dizer que os homens daquela época eram sepulcros caiados, pintados de branco por fora e no interior sujos. Nós sabemos o que tem um sepulcro no interior. É nesse momento que nós vamos ver. Jesus deu pouca importância para o fato de se lavar as mãos antes das refeições,
porque ele queria nos chamar a atenção sobre a importância maior de, figuradamente, lavarmos os nossos sentimentos, no caso, o nosso coração, livrando-os das impurezas, das mazelas, dos maus pendores, da negatividade que ainda nos são características. Isso é o que nos dá a verdadeira estatura moral evolutiva. Então ele não quis dizer que a higiene do corpo é secundária. Tanto a do corpo quanto a do espírito são necessárias e merecedoras de atenção. Entretanto, face à nossa grande necessidade de evolução para melhor, maior ênfase dava o mestre à higiene da alma. Então, o que nos entra pela boca objetiva apenas a nos alimentarmos materialmente e atinge somente a nós. O excesso nós expelimos naturalmente. Entretanto, as expressões que emitimos refletem o nosso íntimo, porque nós geramos. E aí vão revelar a nossa conduta moral, vão revelar o que somos interiormente. E de acordo com essa emissão, nós seremos amados ou não. É nesse momento que os amigos espirituais nos informam que nós devemos sempre pensar o bem, para agir no bem, pelo bem dos outros. Que fique para a nossa reflexão, irmãos e irmãs. Agradecemos a oportunidade. Fiquemos na paz do Galileu. Boa noite.